as 7 congregações que se encontram na Ásia. Você já parou para pensar que as 7 congregações aparecem com uma figura de um candelabro, ou um candeeiro, ou uma menorá de ouro, que tem azeite nela? Porque são 7 congregações. Você já parou para pensar se isso tem alguma ligação com o tempo do fim, com os 7 anos finais, com a última semana de Daniel? É óbvio que tem. No livro de Apocalipse, no capítulo 1 ao capítulo 3, vai se falar das 7 congregações que se encontram na Ásia. E lá, nessas 7 congregações que se encontram na Ásia, ele vai nos dar muitas pistas. Pessoal, toda a revelação das Escrituras, ela precisa fazer esse processo que eu vou falar para vocês aqui, que eu sempre falo aqui. Ela precisa vir o entendimento de Moisés, passar pelos profetas e desaguar no Novo Testamento. Não existe nada na Bíblia, absolutamente nada que a gente for falar, que não venha com base a chave hermenêutica em Moisés, iniciando em Moisés, passando pelos profetas e desaguando no Novo Testamento. Não existe nada que nós tenhamos que explicar na Bíblia que não passe por esse processo. E as 7 igrejas não é diferente. Aliás, 7 congregações, né, pessoal? 7 congregações. A gente está falando aqui no canal sobre 7 congregações porque a gente entende que a palavra igreja não existe na Bíblia. Que são eclésia e carral, congregação. Então são 7 congregações. Até eu mesmo tenho que me corrigir, que ao longo de muitos anos eu aprendi assim, 7 igrejas. Mas são 7 congregações. Então, pessoal, como eu estava falando, são 7 congregações, não são 7 igrejas, né? Então, como que a gente vai iniciar o entendimento das 7 congregações que estão lá em Apocalipse? Começando pela base, né? A base é o quê? Os 5 livros de Moisés. Moisés ele vai nos trazer o entendimento de maneira fechada, um entendimento fechado. E porque lá Moisés, quando recebe a mensagem, ele constrói um tabernáculo no deserto, né? Ele recebe a mensagem no Sinai, liberta o povo e eles caminham para o deserto e ficam acampados na península do Sinai ali. E eles vão fabricar os utensílios que vai ter o tabernáculo, que é o lugar onde Deus vai habitar. Onde Deus vai habitar no meio deles. Esse tabernáculo, Deus manda Moisés fazer um tabernáculo para habitar no meio deles. E lá dentro, e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o átrio, que é o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E no santo lugar, existem alguns utensílios, que é o altar de perfume de ouro, a mesa dos pães também de ouro, e o candelabro, a menorá, esse utensílio chamado menorá, candelabro, candeeiro. Ele serve para quê? Ele recebe azeite para iluminar o local. O azeite é o combustível desse utensílio chamado menorá. E ele tem 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. E aí, ele vai, como eu falei, ele tem um pavio e é alimentado por o combustível que é azeite e serve para iluminar o ambiente, ok? Então você já tem essa mensagem que inicia em Moisés. Mas aí agora a gente vai para o próximo entendimento, que está lá em Zacarias, no capítulo 4. Zacarias ele recebe algumas visões e no capítulo 4 ele vai ver um candeeiro de ouro, que é a mesma menorá, o candelabro, o candeeiro, que está lá no livro de Moisés. Ele recebe essa visão. E ele vai perguntar para o anjo o que seria aquilo. Ele vê um candeeiro de ouro com 2 oliveiras. E o anjo vai explicar para ele que aquilo são as testemunhas
que se encontram diante do Senhor da Terra. Beleza? E aí a gente vai fazer um outro salto agora para Apocalipse 1, que é o tema do nosso entendimento aqui. Lá em Apocalipse 1, no versículo 20, ele vai explicar quem são as 7 congregações, que ela é o candeeiro de ouro, ou seja, um candelabro. A gente já tem mais uma pista. Ou seja, as 7 congregações, as 7 hastes, representam 7 anos. 7 anos. Vê como começa. Por que representam 7 anos, Vinícius? Eu vou abrir um parênteses aqui. Por quê? Porque lá vai dizer, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que o tempo está próximo. Ora, como o tempo está próximo se o livro de Apocalipse foi escrito no ano 100? Há 2000 anos atrás. Como pode? Será que está mentindo pra gente? Não, pessoal, não está mentindo. E nem está equivocado, não é contradição. Por que o tempo está próximo? Porque as 70 semanas de Daniel, elas param na semana 69, porque o ungido ele morre depois da semana 69. E a próxima semana é a 70. E a 70 ela não se conclui. Não se conclui. Ela fica em aberto para se concluir num período posterior. E por isso que eu digo para todo mundo que o livro de Apocalipse, ele vai contar majoritariamente os 7 anos, ele vai contar a história dos 7 anos, depois vai contar a história do 7º milênio e da eternidade. E essa é a base cronológica de Apocalipse. Por mais que as histórias se repitam em forma de figura diferente, mas ele está contando 90% os 7 anos. E o livro de Daniel termina, no capítulo 12, mandando que Daniel cele o livro. E esse livro ele é aberto no livro de Apocalipse. E ele inicia com as 7 igrejas. E depois ele vai passar mais na frente, no capítulo 5, para o livro selado de 7 selos. Ele será aberto ali naquele momento. Ok? Então, a semana 69 para, o ungido morre depois da 69, ok? O ungido morre e ressuscita depois da semana 69. E a semana 70 fica em aberto. E aí por isso que o livro de Apocalipse vai falar, no capítulo 1, versículo 3, que o tempo está próximo. Por quê? Porque 69 e depois vem 70. Entendeu? Por isso que o tempo está próximo. Por isso que existe esse intervalo grande de 2000 anos. E a gente não consegue entender. Pô, eu a vida inteira me perguntava, por que o tempo está próximo? Se João escreveu lá no ano 100, é muito longe, é muita distância. Voltando, pessoal, por que o tempo está próximo? Como eu falei anteriormente, o tempo está próximo por quê? Porque a semana 69 para, o ungido morre depois, e o tempo está próximo por quê? Porque falta a semana 70, então o 69 é próximo do 70, compreendeu? Por isso que existe esse intervalo, ok, pessoal? Então até aqui a gente já compreendeu por que o tempo está próximo. Mas agora, pessoal, a gente vai fazer um link lá em Apocalipse, no capítulo 11. E lá no capítulo 11, no versículo 4, ele vai explicar sobre as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? As 2 testemunhas são os 2 candeeiros que se encontram diante do Senhor da Terra. Ou seja, ele está fazendo um link direto no entendimento de Zacarias 4. Ou seja, então a gente já caminhou por Moisés, Zacarias 4, Apocalipse 1 e agora Apocalipse 11. Ou seja, ele nos deu o endereço, e a gente entende que as 7 congregações da Ásia são a mesma coisa do que as 2 testemunhas,
do que os 144 mil, do que a grande multidão. Só é usado a figura diferente. Porque ele vai fazendo um link pra gente, e nos dando pistas. Nos dando pistas de que as 7 congregações estão totalmente ligadas com essas figuras. Acabei de falar para vocês agora. E agora, para finalizar, pessoal, eu queria voltar em Moisés novamente. Só que agora Moisés, em Levítico 23 e Levítico 25. Moisés, ele vai dar para o povo de Israel 7 profecias. A primeira profecia no primeiro mês. As 3 primeiras profecias no primeiro mês, que é Páscoa, Asmos e Primícias. E a outra no terceiro mês, Pentecostes. Essas 4, elas se cumpriram. Falta se cumprir mais 3, que é trombetas, expiação e tabernáculos. Olha só, lembra que eu falei para vocês que o livro de Apocalipse ele sempre caminha nessa plataforma? 7 anos, 7º milênio e eternidade. Essas 3 festas estão inclusas nisso aqui. As 2 primeiras festas vão datar os 7 anos. E essa terceira aqui, o 7º milênio. Então Moisés, ele vai dar pra gente mais pistas aqui. Que a gente vai linkar essas pistas com essas 3 últimas profecias que faltam se cumprir. A gente vai linkar ela lá nas 7 congregações. Como? Você tem muitas pistas. Ele vai falar sobre Balaão, sobre Jezabel, sobre Davi. Ele vai falar, eu não vou me ater nesses detalhes não, mas eu queria me ater em 2 coisas. Na congregação de Esmirna e na congregação de Filadélfia. Ele vai apresentar pra gente aqui 2 testemunhas. Por quê 2 testemunhas? Porque as 2 testemunhas ela tá ligada na pessoa de Moisés e de Elias. Por que Moisés e Elias? Porque os 2 profetas têm um ministério de operar sinais e maravilhas, como vai dizer no capítulo 11 de Apocalipse. Só que existe na figura dessas duas congregações, Esmirna e Filadélfia, algo escondido, que é uma passa pela tribulação e a outra não passa pela tribulação. Indicando pra gente o quê? Elias, que é aquele que não passa pela morte, e Moisés, que é aquele que passa pela morte. Ou seja, uma passará por tribulação de 10 dias, e quando ele linka pra gente a tribulação de 10 dias, ele vai nos dar um entendimento de quê? Da festa da expiação. Está nos linkando com a festa da expiação. Porque a festa da expiação tem um intervalo de 10 dias entre o primeiro dia do 7º mês e o 10º dia do 7º mês, são um intervalo de 10 dias. A expiação representa a grande tribulação. Olha que interessante. Representa a grande tribulação. Por quê representa a grande tribulação? Porque no final da festa da expiação, o Senhor Jesus volta. E a grande tribulação começa na metade dos 3 anos e meio. E exatamente aqui, na igreja, igreja não, né, pessoal? Na congregação do meio, que vai falar aqui, que é a Tiatira, ele vai nos revelar a figura de Jezabel, que persegue Elias. Ele revela a figura de Jezabel. Jezabel persegue Elias. Olha que interessante. Então, pessoal, fazendo esse link das 2 testemunhas, a gente vai para Atos dos Apóstolos. Jesus, olha só, a 70 semanas, ela termina na 69 com a ascensão de Jesus. Que ele vai dizer assim, ó, depois o ungido morrerá e já não estará. Ou seja, ele está dizendo que ele vai ser tirado. Atos dos Apóstolos, ele vai nos dizer que Jesus ele está no monte com os seus 3 apóstolos e ele vai dizer para eles assim, ó, vocês serão as minhas testemunhas. Jesus ele ascende ao céu
no 40º ano depois, no 40º dia depois da sua morte. E ele vai dizer assim, ó, nesse 40º dia que ele vai ser arrebatado ali no monte, vocês vão ser minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria e nos confins da terra. E agora a gente linka, e 10 dias depois acontece o revestimento de poder, que se cumpre a festa de Pentecostes. Agora faltam 3 festas a se cumprirem. E nesse link a gente vai lá para as 2 testemunhas. Que essas 2 testemunhas é um link direto com o que Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, está dando o ministério para os apóstolos, que eles vão multiplicar os seus seguidores, e os seus seguidores serão testemunhas de Jesus, até chegar no tempo do fim, onde haverão as 2 testemunhas, que tem tudo a ver com os 144 mil, que tem tudo a ver com as 7 congregações, e vai nos mostrar as 2 testemunhas. Então, pessoal, hoje eu falei das 2 testemunhas, das 7 congregações, que está lá em Apocalipse 1, 2 e 3. E eu fiz o link em Moisés, no profeta Zacarias, Apocalipse 1, Apocalipse 11, voltando para Levítico 23 e Levítico 25. Então, nós entendemos pelas escrituras que as 7 congregações é o povo de Deus. E ele só vai nos mostrar as figuras que estão lá atrás para corroborar com o que vai acontecer no tempo do fim. Ok, pessoal? Fica na paz aí. Muito obrigado.